Boa noite, então. Vamos nós lá. Hoje continuamos Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Semana passada foi o pastor Ismael quem trouxe aqui. E a gente vai notar hoje algo bem interessante na narrativa de Atos, né? Narrativa feita pelo escritor Lucas. Porque, se os irmãos pegaram onde nós paramos, lá, Atos capítulo 9, hein? Está falando aqui, eu vou ler só 4 versículos para os irmãos verem que interessante. Verso 26. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente em nome de Jesus, e andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome do Senhor Jesus, falava e também disputava com os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos, o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso, falando de Saulo. De repente, no verso 31, ele diz assim: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. E aconteceu o quê? Passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. Mas aí, ele sai de Jerusalém, deixa Paulo aqui na narrativa e vai para Pedro. Você vai notar que aqui do capítulo 9, desse versículo 31, até meados do capítulo 12, ele vai falar de Pedro. Aliás, até 12, ele vai falar de Pedro. Aí só no finalzinho que ele volta a falar de Barnabé e Saulo. Então, interessante, Lucas resolve parar aqui nesse meio, inspirado pelo Espírito Santo, claro, mas ele para aqui e ele fala de Pedro. Então, nós temos aqui, estávamos indo com Saulo, né? Saulo, parou. Entra Pedro aqui, um sanduíche. Então, hoje nós vamos começar a ver o recheio desse sanduíche aqui. Porque lembra, foi Pedro no começo, né? Ele cura aquele homem coxo, lá no capítulo 3, faz o discurso, até aparecer Saulo. Aí vem Saulo, e agora entra Pedro de novo. Vai passar por Cornélio, vai passar por várias coisas de Pedro, tá certo? Então, vamos lá, eu vou ler aqui agora o texto que nós vamos ler hoje, tá bom? A partir do verso 32. E aconteceu que, passando Pedro por toda a parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali certo homem chamado Enéias, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéias, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faze a sua cama. E logo se levantou, e viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que enfermando ela morreu, e tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. Levantando-se Pedro, foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. E isto foi notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope com um certo Simão curtidor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por esta noite. Peço que o Senhor nos direcione
para que possamos aprender os detalhes da Tua palavra. Aquilo, Senhor Deus, que às vezes na leitura deixamos passar, mas que são importantes, e para que o Senhor nos desperte para isso. Senhor, há milênios que a Tua palavra vem sido estudada, e todos os dias, ó Pai, milhares de mensagens, livros, centenas são escritos, ó Pai, a respeito da Tua palavra, porque ela é viva e eficaz, Senhor Deus, e ela é sempre eterna, e sempre tem que nos ensinar com toda a utilidade que ela tem. E eu te peço que hoje seja útil a todos nós que estamos estudando, Senhor. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, irmãos. Então, como eu disse, aí acaba saindo, Pedro sai, e nós vamos notar, né, que ele está aqui indo para Jope, ou Jope, né? Eu falo Jope, mas vamos lá, vai em Lida. Você nota o seguinte, olha como é, mas nós estamos vendo aí eu vou chamar de bagunça, né? Essas crises políticas aí que acontecem, ameaça de guerra. Irmãos, tenha certeza de uma coisa, se for o fim do mundo, né? Porque Jesus falou que ia ser assim, não porque é o fim do mundo, porque está acontecendo isso, só porque se Jesus não tivesse falado que ouviríamos de rumores de guerra, porque não seria. Então, nós sabemos que está chegando o final, sabemos mesmo, mas, irmãos, tudo isso é usado para a glória de Deus. Olha que interessante, no verso 32 diz assim, né? E aconteceu que, passando Pedro por toda a parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. Irmãos, nesta época, olha, por volta do ano 40 a.C., foi colocada em Roma. Roma estava dominando, irmãos, dominando o mundo, dominando tudo, todo mundo conhecido. E eles colocam uma instituição chamada Pax Romana, que era a paz romana. O que era isso? As principais vias eram protegidas e Roma não impunha a sua cultura. Ela ia colocando aos poucos. Então, as pessoas continuavam falando os seus idiomas, e eles procuravam interferir o mínimo possível. Eles colocavam, como é que eles introduziam, é uma forma inteligente que é usada até hoje. Eles começavam a construir monumentos para mostrar a arte. Eles começavam a colocar, como nós hoje, foram colocando um celular, e daí colocam algumas roupas de algumas marcas que não são nossas, e daqui a pouco tem um monte de gente usando, ou quase todo mundo usando a mesma coisa. E eles evitavam, irmãos, as brigas, contanto que você pagasse o tributo para Roma, ele não queria encrenca com você. Era essa a vantagem deles. Então, o que acontecia? Por que Pedro pode ir por toda parte? Vamos pensar, olha, vamos só pensar o governo romano, que nós todos conhecemos, Pilatos. Vem Jesus, um alvoroçador da multidão. Vamos lá. Vai para Pilatos. Não, tinha, como Jesus fala para ele, tinha poder de mandar matar, porque Roma podia tomar qualquer decisão, mas ele não quer tumulto. Então o que ele faz? Ele ameniza, ele acalma. Aí os historiadores aqui, tem alguns na igreja, mas acho que não estão aqui hoje. Espero que vocês estejam me assistindo aí em casa. Então ele acalma. Depois, se eu estiver errado, aí vocês me falam, aí vocês são membros da igreja, podem me chamar. Eu venho aqui e peço perdão depois, né? Mas vamos lá. Quando Jesus é apresentado a Pilatos, eu vou ler aqui só para você entender por esse texto que Pedro ia por toda parte. Vamos lá para o julgamento dele em João? João capítulo 18. Olha que interessante. Então, quando você vai em João capítulo 18, é Pilatos. Irmãos, Pilatos. Quem é Pilatos? É o representante de Roma ali. João 18, capítulo 18, no verso 37, disse-lhe, pois, Pilatos, eu vou parafrasear aqui, disse-lhe, pois, o Estado romano, disse-lhe, pois, o governo romano, logo tu és rei, fala para Jesus. Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei, para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade.
Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? E dizendo isso, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum. Espera aí, como não? Se alguém é acusado de rei, e eu sou o rei, eu não quero. Os reis matavam os seus inimigos. E por que ele não mata? É uma questão de vocês. Eu não tô... Mexeu com Roma? Não mexeu com Roma? Continua a vida. Essa era a pax romana, a paz romana. E se você pegar, vamos no capítulo 19, para você entender por que Pedro podia passear por toda parte, hein? Capítulo 19, no verso 10, de novo, né? Jesus e Pilatos, está lá no julgamento ainda. Disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Desde então, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, dizendo: se solta estes, não é amigo de César, e qualquer que se faz rei é contra César. Ouvindo, pois, Pilatos esse dito, levou Jesus para fora. Eu nem vou continuar. Notem aí como é que isso estava funcionando. Estou dando para os irmãos o panorama político da época. Espera aí. Vai Roma ser ferido? Então, aí eu vou fazer alguma coisa com ele. Aí eu levo para o tribunal. Então, olha, os governos, hein? Não é o governo do Brasil, não mexeu com ele, ele vai deixar a gente em paz. A não ser que alguém interfira. Por exemplo, nos países de autoritarismo muçulmano, hoje, eles usam esta lei para impedir o cristão. Mas porque eles adotaram uma religião diferente. É só isso. Então você tem que pensar o seguinte: qual é a nossa obrigação? Para, irmão, de ficar brigando por candidato A e candidato B. Pede para o evangelho poder ser pregado. Para, irmãos. Política, irmãos, esse negócio que estão fazendo, tudo que vocês estão vendo aí, irmãos, é dinheiro. Ninguém vai ficar brigando por causa de outro, não. Você acha que vai mover um país por causa de uma pessoa? Não move, irmãos, não move. É dinheiro. É sempre dinheiro que corre. E contanto que deixa a pessoa em paz. É só isso que ela quer. Eu quero que Roma fique tranquila. Você pode caminhar, Pedro. Quando Paulo, eu já estou adiantando, né, lá na frente, quando Paulo é preso, lembra? Félix fala para Agripa: eles estão aí discutindo por causa de um Jesus defunto. Ele usa essa expressão. Jesus defunto. Não mexe com Roma. Quando falou, se ele é amigo de rei, se ele se diz rei é contra César, agora mexeu comigo, agora eu vou. Então, é a forma que nós voltando para Atos, volta para Atos aqui. Então, quando você volta para Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 32, e aconteceu que passando Pedro por toda a parte da Galileia estava protegida pela Pax Romana, porque tinha ali a chamada Via Maris, que era uma estrada que passava ali, era protegida. Claro, irmãos, tinha assalto, sempre teve, mas era protegida e ele poderia ir. Veja que interessante. Em alguns lugares, você não consegue ir quando o Estado, governo, não domina. A gente sabe, aqui no Brasil tem lugares que o governo não domina. Não me prende por isso, mas é verdade. Tem lugar que a gente sabe que a polícia não entra lá, pelo menos não deveria ser assim, mas a gente ouve isso, né? Se é, você depois descubra. Mas lá, Pedro tinha a garantia do Estado que ele podia ir. Você vai ver que quem briga com Pedro são os judeus. Os romanos não ligam muito para ele, não. Deixa ele para lá. Eu sou os judeus. E nós notamos alguma outra coisa. Quando Lucas interrompe aqui Saulo, a história, e coloca Pedro, você vai notar o seguinte: pastor Neil, me ajuda aí, hein? Vou perguntar para quem sabe. Eu não vi Pedro entrando em nenhuma sinagoga no livro de Atos. Não entra. Ele era judeu. Mas, irmãos, ele não era o rabino que tinha a autoridade que tinha
Saulo, toda vez que você vê chegar na cidade, ele vai na sinagoga. E Pedro não. Pedro é do povo, um pescador, irmãos. Ele está lá no meio do povo. Então, o Deus, primeiro que nós vamos, se o governo te dá liberdade, irmãos, ande. Se ele fala para você votar, vote, fica tranquilo. A única coisa que você não pode é deixar que ele impeça o seu evangelho. Foi aí que ele fala, importa obedecer mais a Deus do que os homens. Quando? Quando que ele fala isso, lembra? Quando fala, não, te ordenei para não falar mais em nome de Jesus, aí eu brigo. É só isso. Então, irmãos, pensa, nós estamos agindo desse jeito? Somente você, meu irmão em Cristo, que fica brigando por política, irmão, não briga por política, irmão. A única coisa que nós vamos brigar é proibido de falar evangelho, aí não. Mas do resto, a gente vai, deixa lá, irmão, deixa Roma fazer o que ela quer lá, a gente não está nem aí. Eu quero é que deixe eu pregar o evangelho. Porque nós não somos cidadãos desse mundo, lembra? Nós temos que pensar nisso. Se dá liberdade, vamos usar a liberdade, é isso que vamos fazer. E aí, o que ele diz? Bom, voltando aqui, veio também aos santos que habitavam em Lida. Irmãos, Lida aqui é uma cidade, tá? Então, tinha lá santos. Quando a Bíblia fala santos, que são convertidos a Cristo, tá? Não eram judeus, e não era o santo da católica romana, que tinha a áurea, não, irmãos. Santos, né? Paulo não chama os coríntios lá, santos, mesmo com os problemas dele. Então, vai notar que ali, em Lida, ele tinha muita gente ali cristã. E esta cidade aqui, irmã, o que ela era, Lida? Lida é uma cidade que é uma convergência de caminhos, inclusive de militares. Olha, os baianos aí sabem que, por exemplo, Feira de Santana, eu não sei se ainda é, mas durante muito tempo era o maior entroncamento rodoviário da América Latina. Todo mundo que ia para o Nordeste tinha que passar por Feira, não sei se ainda é assim, porque eu não sei como é que estão as estradas, mas olha, os baianos aí, era isso mesmo, não? Ali passa, vai para o Nordeste, vai passar em Feira. Então, olha, quando o evangelho entra ali, dá uma olhada de quanta gente você pode evangelizar. Uma vez estávamos indo para a Bahia e paramos numa cidade, foi em Minas, não foi lá, e daí paramos naqueles lugares que vende almoço, mas é a casa da pessoa, que ela abre uma garagenzinha lá e põe. E daí começamos a conversar com a mulher, e sabe o que nós falamos para ela? Podemos fazer um culto? A mulher, pode. Vamos fazer um culto na casa dela, cheio de imagem, então ela deixou fazer o culto. E nós éramos viajantes. Pensa que beleza que era poder ir de cidade para cidade lá. E Lida, quando a Bíblia fala em Lida, ele está falando que tinha meus irmãos aí, baianos, tinha uma Feira de Santana lá, que passava gente de tudo quanto é lado. E falou assim, e é aqui que eu vou falar de Cristo. E lá já tinha muita gente, olha, tinha os santos lá. Tinha os convertidos em Cristo Jesus, que estavam lá, que habitavam em Lida. Isso é bem importante. E aí, continua o texto. Verso 33. E achou ali, em Lida, certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. Vamos lá. Enéas, irmão, é o nome grego. Não é o nome judeu. Não é o nome hebraico. Enéas é grego. E aí você tem que ver o seguinte. No verso 34, eu vou voltar para o 33, mas só para você saber. E disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faz a tua cama. E logo se levantou. Irmãos, ele não falaria isso para uma pessoa que não fosse judeu. Porque Cristo, para alguém que não é judeu, é um defunto. Quem era Enéas? Era um judeu de cultura grega. E aí, irmãos, olha, hoje vai ser uma aula mais de política, porque a política está fervendo aí, né? Então, desculpa eu falar, mas você tem que se ambientar. Para você aproveitar, eu estou insistindo nisso hoje, eu sei que você tem que estudar a Bíblia, irmãos, e é isso que eu estou estudando a Bíblia. Mas nós temos que saber que esse borbulho político que está tendo aí,
nós temos que aproveitar a boa parte dele, que é, deixa eu pregar o evangelho. É isso. Proibiram de não sei quem, de entrar no outro país. Irmão, deixa isso para lá, isso não é com a gente, irmão, só deixa eu pregar o evangelho. Não se preocupa com isso. Não é com a gente. Com a gente é pregar o evangelho. Por quê? Olha Enéas. Esses judeus eram de cultura grega. Por quê, irmãos? 300 anos antes de Cristo. Um homem chamado Alexandre o Grande, ele conquista o mundo conhecido. Só que ele põe a cultura grega, chamada cultura helenista. Quando você ouve falar helenista, vem de grego. Por causa de Helena, não, eu copiei aqui. Por que vem helenista? Helenista vem de Hélade, com H. Hélade era como os gregos se chamavam, que quer dizer agir como um grego. Então fala de cultura helenística, eram as pessoas de qualquer religião, inclusive judaica, mas que adotavam a cultura grega. Então, eu vou falar dos nossos costumes, nós somos brasileiros. Então, em qualquer lugar do mundo que a gente for, a maioria dos brasileiros vai comer arroz e feijão. Chega no outro lugar lá, não, eu quero arroz e feijão. Tem países que eles ficam abismados lá, né? O pastor Neu falou que tem uma irmã que está no Chile. Lá no Chile, fala, come feijão todo dia, vocês vão morrer. Porque é muito pesado, eles comem batata, a gente come arroz e feijão. Então, a cultura nossa é diferente. É o caso de lá, dos gregos. Então, Enéas, quando ele fala isso, Jesus te dá saúde, ele está falando, Jesus Cristo é Jesus o Messias, lembra? Cristo não é sobrenome, é a qualidade. Cristo é Messias, que é no hebraico, para o grego vira Cristo. Então, Jesus, o Messias, te dá saúde. Então, ele está falando com um homem que de cultura grega, mas que era um judeu. Tinha esse nome grego, por causa da cultura que nós vamos colocando o nome. Né? Hoje, tem algumas crianças aí nascendo agora com o nome de filme de super-herói. Tudo bem, não tem problema nenhum. Não precisa ser nome que está na Bíblia, não. Eu acho que não tem muita coisa a ver. Mas pensa bem, esse homem sabia que Jesus Cristo, e aqui nós temos que notar duas coisas nesse versículo. Primeiro, Pedro fala que é Cristo que dá saúde. Se nós voltarmos lá em Atos capítulo 3, quando Pedro, é o primeiro milagre que a gente vê dele curando o coxo, ele diz, não tenho ouro, não tenho prata, mas em nome de Jesus eu digo, levanta. Então, Pedro faz as coisas, irmão, com um propósito, é intencional. Ele não faz milagre para dizer, tá vendo? Vou fazer levitar aqui. Não. É sempre para glorificar Cristo. Irmãos, Pedro estava lá no Sermão da Montanha, né? Mateus 5,16, né? Que através das suas boas obras, as pessoas glorifiquem a Deus que está no céu. Então ele tinha um propósito, era curar as pessoas? Não. Era pregar o Evangelho. Era pregar o Evangelho. Ele sabia o que era para fazer isso. E aí, porque ele pega e diz, levanta-te, faze a tua cama. E aqui eu fiquei pensando nisso. Irmãos, levanta e vai trabalhar. Vai fazer alguma coisa. E eu vou aqui falar, comentava esse dia com o pastor Neil sobre a nossa fé. Irmãos, Deus vai deixar a gente passar fome? Não, né? Não vai. E ele comparou a gente como? Lembra? Ele falou, não fica ansioso com o que você vai haver de comer ou de beber. Olhai para onde? Me ajuda aí. Para os lírios dos campos e para as aves do céu, não é? Aí ele fala, pastor, não vou fazer nada. Não, peraí. A dúvida é, você é lírio ou você é ave? Porque o lírio fica quietinho lá e recebe a água. E a ave? Eu te dou comida, mas você dá uma voadinha e vai buscar minhoca aí, meu. Então, se Deus deu asa para a ave, a comida não vem na boca dela, não. Ela que vai buscar. O lírio fica quieto. E aí eu pergunto, você é lírio ou você é ave? A gente tem que ter a confiança de que quando nós não podemos fazer algo, o Senhor Deus vai fazer.
E quando nós pudermos voar, Deus fala, então é para você voar. Só pensa assim. Então ele fala, levanta, toma a tua cama. E logo se levantou. A Bíblia não diz. A Bíblia não diz. Mas vocês acham que ele levou a cama ou que ele falou, não vou levar a cama? Não, acabou de curar. O que você mandar eu fazer, eu faço. Estou 8 anos aqui. Você conseguiu me levantar? Eu levo a cama, arrumo a cama de casa, eu faço qualquer coisa. Porque eu acabei de receber um milagre. E aí eu queria falar com você o que eu pensei quando eu estava preparando a mensagem. Um dia Deus fez milagre na minha vida. Me converteu, mas tem coisas mais que Ele fez. Passei por cirurgia. Eu fiz um cateterismo há 6 anos. É um procedimento simples. Mas o ano passado eu vi de uma pessoa que morreu no cateterismo. Mas Deus fez um milagre. E fez mesmo. E agora? Qual cama que eu tenho que levantar? De novo, será que a cama que eu tenho que levantar não é simplesmente levantar e ir numa igreja para louvar o Senhor? Será que a cama que eu tenho que levantar não é aproveitar mais as oportunidades? Será que a cama que eu tenho que levantar não é deixar minha preguiça e fazer alguma coisa? Será que não é isso? Mas qual a cama? A minha pergunta para você, que eu gostaria que você fosse para casa hoje pensando, já levantou e tomou a sua cama? Qual é a cama que você tem que tomar? Pensa que Deus fez um milagre na nossa vida. Puxa vida, Ele fez um milagre. E olha, aqui na igreja, domingo eu falava sobre os filhos, e dentre os milagres, nós temos 2 crianças aqui na igreja, que eu não vou mencionar o nome para não expô-las, claro, nem posso, mas que quando elas nasceram, a gente foi visitar, pastor, nós 2 fomos nessas 2. Não era para viver. Elas não eram, elas são saudáveis, você não sabe quais são. Só a gente sabe da história. Porque, irmãos, não era para viver. Não era. De tão mal que ficou. Mas elas sobreviveram. Estão aí. Tem um milagre na vida delas. Então elas, os pais, nós que vimos o milagre, tem algo para a gente fazer. Qual a cama que você tem que levantar e carregar? Enéas fez isso. E o que mais? Vamos continuar aqui, hein? Verso 35. E viram-no todos os que habitavam em Lida, nessa que eu acabei de falar, e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Irmãos, Sarona é Saron. Sabe da rosa de Saron? É a mesma coisa. Então, era a cidade, porque Lida ficava nessa região. E Saron sempre é o símbolo de fertilidade e prosperidade. Na Bíblia, por isso fala, eu sou a rosa de Saron, né, o livro dos vales, lá em Cantares, porque, irmãos, é sempre assim, quando fala de Saron, fala de um lugar bonito, de um lugar que era a região mesmo, e uma região muito fértil. Então, estas pessoas estavam lá. Essas pessoas estavam lá em Sarona. Quer ver como que a Bíblia fala de Sarona? Eu vou pegar aqui, Isaías, eu anotei 2 versículos aqui, falando Isaías 65, pronto, tem alguns mais, mas eu vou pegar esse, Isaías capítulo 65, mas nem precisa de ir lá, tá? É só para eu comentar, como eu falei, eu gosto de falar os versículos, porque senão, 65:10, quando está falando de coisas boas, diz, e Saron servirá de curral de rebanhos, e o vale de Acor lugar de repouso de gado, para o meu povo que me buscou. Então Saron é uma promessa. Essa era a cidade. Enéas se converte, e o que mais? As pessoas de Lida e de Sarona, as pessoas que habitavam lá, viram, e elas se converteram ao Senhor. Não importa se o lugar que você vive é pobre ou é rico. E olha, você fala que nós moramos numa região pobre? Irmãos, nós moramos na cidade mais rica do Brasil. Se a gente é pobre, é um problema nosso. Mas que a cidade é rica, é. E aí? Qual é a riqueza? A riqueza desse povo não era as coisas materiais que eles viam, é que eles se converteram ao Senhor. É isso que tem que mudar a nossa vida.
Então, irmãos, se você está aí trabalhando, que nem um doido, irmãos, eu sei que você tem sonhos, vai ter que realizar com dinheiro, mas lembra, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Pensa nisso, meu irmão. E alguns lugares daqui são interessantes de você mencionar. Saron, Lida. E aí, nós vamos ver no verso 36, e havia em Jope, eu vou continuar falando do Jope, tá? Se for Jope, depois você me corrige aí. Uma discípula chamada Tabita, que traduzindo-se diz Dorcas, estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aí entrando Jope, que é uma cidade que nós já ouvimos falar dela lá em Jonas, a gente ouve falar de Jope, lembra? E é uma cidade bem conhecida da mitologia grega. Porque sabe o que acontece na mitologia grega e é atribuída a Jope? Quarta-feira que vem nós vamos ver. Tá bom? Então, quarta-feira que vem, você gosta aí, exceção feita ao nosso irmão Guilherme, que está aqui, eu sei que ele gosta de mitologia grega, que eu já vi uma aula dele, mas você já sabe lá em Jope, se não souber, a gente vai, quarta-feira que vem, a gente vai ver o que aconteceu em Jope, porque ela era famosa na cultura grega. Tá bom? Vamos orar, quarta-feira estaremos aqui. Lembrando, antes da oração, que sexta-feira, 7h30 da manhã, estamos estudando Gênesis, só presencialmente, a gente não transmite, é um grupo de estudo, se você vier, a gente fica sentado, né? Até eu, todo mundo senta aqui, e nós estudamos versículo por versículo de Gênesis. Então, sexta-feira, 7h30 da manhã, você está convidado a vir aqui no templo. Se não, no domingo, 9h da manhã, temos transmissão e também temos aqui presencial a nossa escola bíblica dominical, louvores, culto e aulas. E à noite, às 18h30, também temos transmissão e também presencial, nosso culto de evangelístico, de louvor, de adoração e de missões. Por quê? Porque no domingo o pastor Misael, lá da Igreja Batista em Boninal, no sertão baiano, estará aqui, é o nosso mais novo missionário, e vai expor o trabalho dele e vai trazer a mensagem para nós. Tá bom? Eu vou orar e depois encerraremos a transmissão. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pelo teu ensinamento para nossas vidas. Muito obrigado, Senhor Deus, porque um dia, assim como Enéas, Pai, um dia estávamos, Senhor Deus, parados, muitos anos, ó Pai, presos nas cadeias deste mundo, mas um dia o Senhor Jesus Cristo nos deu a saúde espiritual e nós podemos nos levantar. E talvez, Pai, nós ainda não tenhamos carregado da forma que o Senhor quer, a nossa própria cama, a cama que nos levava para o pecado, e agora nós podemos fazer com que esta cama, Senhor Deus, mostre para as pessoas o testemunho de uma vida livre que o Senhor Jesus nos deu. Eu te peço que o Senhor nos dê coragem e oportunidade para testemunhar de Cristo, que nos tirou daquela cama de pecado, e agora nós podemos andar pelo mundo falando das maravilhas que Cristo fez em nossa vida. Abençoa-nos, Pai, pedimos em nome de Jesus. Amém. Até a próxima, Deus abençoe, estamos encerrando nossa transmissão.